Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Srila Prabhupada. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Que bom, estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade, ao capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto, e hoje estaremos entrando no verso 11 e outros versos de acordo com o prosseguimento aqui, das aulas. Então, aqui nesse verso 11, Krishna ele continua se descrevendo como podemos contemplá-lo dentro da sua energia, impessoal, dentro dessa manifestação material, essa energia que é a substância que está por trás de todas as manifestações materiais, Krishna, é a energia que se expande, do ser supremo, da pessoa absoluta. Então aqui Krishna continua dizendo como nós podemos contemplá-lo nessa atividade interna ou dármica de cada coisa que olhamos nesse mundo. Por isso é muito importante estudar esses versos iniciais aqui do capítulo 7, para que não percamos assim Krishna de vista, ou Vishnu, Tudo que olhamos, tudo que ouvimos, tudo que usamos os nossos sentidos, existe um modo específico de contemplar a Deus na estrutura original que os elementos que constituem uma determinada manifestação aparecem para nós, nesse contexto da nossa experiência tridimensional, ou também em outras experiências com níveis mais sutis, considerando aí que a mente tem várias formas de criar as realidades expressivas do espírito, ok? Então, nesse verso 11, Krishna está dizendo a Arjuna: eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou a vida sexual, que não é contrária aos princípios religiosos, ó Senhor dos Bharatas, que é Arjuna, Então, aqui, como nós falamos no verso passado, Krishna falou que ele é o poder dos poderosos, Esse poder, assim, que vemos no mundo onde determinadas pessoas se destacam, Então esse poder, Krishna agindo, e automaticamente ele é a força também dos fortes. Quando falamos em Balarama é a manifestação dessa força de Krishna que produz tudo assim de uma forma que nem podemos imaginar, Então Balarama é a primeira expansão de Krishna, e Bala quer dizer força, Essa força de Deus existencial que se manifesta em tudo, Desde lá o mundo espiritual até aqui no mundo material. Então Krishna, dentro dessa potência de vontade, de determinação, de força, ele se manifesta como Balarama,
E Balarama se expande como Sankarsana, Sankarsana se expande como Mahavishnu, depois Garbhodakashayi Vishnu, depois Kshirodakashayi Vishnu, e Vishnu está mantendo a criação dele de uma forma perfeita e completa, e nos ensinando aqui que essa força que movimenta, né, tudo, essa dimensão de entusiasmo, de vida, então essa força é Krishna. Krishna por trás de tudo. Então quando virmos, né, o movimento das coisas, também vamos entender que tudo só é possível dentro de uma energia consciente se mover na vida, porque Krishna está presente dentro de tudo, como o Senhor Vishnu, né? E aqui ele acrescenta que, tudo bem, há uma força, né, movendo, mas essa força que representa a sua energia é aquela que é desprovida de paixão e desejo, né? Que é uma força que não fazemos com o falso ego, é a força do Espírito. Quando a nossa força é aplicada de modo incorreto, quando julgamos que somos separados de Krishna e que atuamos independentemente dele, então essa é a força da paixão, modo da paixão, assim, o desejo de conquistar as coisas que não nos pertencem, que pertencem a Deus, e esse desejo que também é kama, né, é a luxúria. Você quer ter o desejo de desfrutar da matéria, e então quando você usa a força nesse sentido, ela não representa Deus, apesar de ser Deus também, mas não caracteriza essa presença original como Krishna está querendo nos ensinar aqui nesse verso. Então a força de Deus real, assim, quando realmente vamos interagir divinamente com o Senhor, é quando usamos, né, esse poder, essa força de um modo espiritual, usando, né, para avançar progressivamente em consciência espiritual, essa força que nos mantém, né, em consciência de Krishna, essa força que cria um entusiasmo para esse relacionamento, né, eterno com Deus, não importa onde estejamos dentro dessa criação da nossa realidade atual, né, nessa forma humana. Então todo mundo deve invocar essa força, né, dentro do seu coração para manter Krishna sempre presente. Então essa força do Espírito, né, e Krishna está dizendo aqui que é Ele, né, não quando usamos a força de Deus para simplesmente satisfazer caprichosamente ou degradantemente os nossos desejos, assim, de uma forma apaixonada, sem ter a inteligência, né, de discernimento entre o real e o ilusório. Então a força divina é aquela a qual devemos estar em contato consciente o tempo todo, entendendo que somos, né, criadores da nossa realidade divina, quando estamos usando essa energia para servir a Krishna. Entende? Então Balarama, né? Balarama é a primeira expansão de Krishna que cria tudo, né? Essa força suprema, Bala. Então nós, como reflexos, né, integrantes de Krishna, nós também somos como se chama, um pequeno Balarama, que temos a força de manifestar tanto o mundo espiritual, como também podemos, né, expandir a nossa força para criar realidades materiais dentro de um contexto divino. Você pode, né, viver o reino de Deus aqui mesmo, nessa forma humana, quando você entende que toda essa força divina está presente
dentro, né, do seu ser, nesse sentido que você é um reflexo do divino. Quando usamos a força assim, então essa força é Krishna. E quando usamos essa força indevidamente para satisfazer nossos desejos materiais, né, luxuriosos, cobiçosos, assim, ou uma paixão, né, de apego, de vício, então aí essa força ela foi filtrada, vamos dizer assim, negativamente, porque aí estamos nos esquecendo da nossa condição real como espíritos, né? Então vamos ser assim bem fortes espiritualmente, entendendo que podemos fazer tudo o que quisermos dentro dessa potência de Deus, né, dentro do nosso coração, na lembrança constante de que Krishna é que está atuando por meio de nós, mantendo a realidade que queremos. E se podemos manter uma realidade com perfeição, uma realidade completa dentro dessa consciência de Krishna, então esse é o modelo ideal que Krishna nos explica para fazer enquanto estamos aqui nesse mundo grosseiro, né, de matéria. É isso, né? Fortes, né? A pessoa forte é exatamente essa, é um devoto puro. Essa pessoa realmente é forte porque ela conseguiu, através da força espiritual, vencer todas as fraquezas humanas, né? Então Arjuna, ali lutando do lado de Krishna, ele vai vencer esse exército inimigo de Maya, do falso ego. Então só é considerado realmente forte nesse mundo quem conseguiu se desapegar da matéria e vive em prática constante, usando essa força dentro do seu coração para realizar, né, o que Krishna quer em nós. Essas pessoas aí que vemos no mundo, assim, fisicamente, assim, os caras são bem estruturados ou têm uma mente, assim, né, mais poderosa, assim, mas essas pessoas não são, assim, fortes nos sentidos que Krishna está dizendo aqui. Então, forte quer dizer a pessoa que tem força espiritual, a pessoa que usa a energia de Deus para impregnar esse mundo de escuridão, né, com a luz, com o entendimento. Essa pessoa, sim, é considerada um verdadeiro, né, poderoso, assim, nesse mundo. E depois Krishna fala, né, eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos. A alma, né, quando ela está aqui no mundo material, ela segue certos princípios para ascensionar a sua energia, ok? Então, o sexo é uma energia de Deus, mas depende, né, como falamos sobre a força, a forma como você usa a sua vida sexual representa a atividade de Deus. Porque esse desejo sexual que temos é um prazer criado por Deus para podermos reproduzir aqui nesse mundo material. Ok? Não é que, assim, que o sexo é ruim, é pecaminoso, assim. Mas quando Krishna cria a existência material e ele nos dá esse poder sexual, nós temos que entender que isso se destina a um propósito superior, ok? Então, quando você gera, né, uma entidade viva, a alma, né, que está vindo para consumar, né, aquele ato, assim, como uma presença viva, ela deve vir no certo modelo divino. Você deve estar tentando criar, né, gerar um filho para dar àquela alma, né, um corpo condizente à evolução espiritual. Então, um homem e uma mulher, quando se unem dentro desse princípio, né, religioso, né, nesse sentido religioso de se criar algo, uma condição que a alma que entrou naquele corpo, né, que vem de uma relação sexual,
possa se autorrealizar espiritualmente. Então, nesse sentido aqui, Krishna ele está falando que ele é essa vida sexual, esse prazer que sentimos, essa necessidade, né, de reproduzir um filho com esse entendimento kármico de que vou dar abertura com outra pessoa, né, para criar um corpo no qual a alma vem, e aí ela vai ser bem sucedida, porque tanto eu quanto a minha esposa, né, no caso aí, vamos estar avançando também espiritualmente e trabalhando para favorecer aquela alma que veio, né, como filho. Que na verdade, né, se formos ver dentro de um contexto espiritual, ninguém é filho de ninguém, né? Tudo é Krishna se manifestando e criando as condições, os arranjos necessários para que tudo seja espiritualizado. Então, o sexo, quando ele não é usado nesses princípios superiores de existência, ele não representa assim Krishna dentro dessa criação, entendeu? O sexo é a nossa energia criativa. Então Krishna fala que se nós não usarmos o sexo para reproduzir condições, para trazer almas e que vão ser favorecidas pela gente para avançar espiritualmente, é claro que aí as almas, né, que reproduzem um filho, elas também têm que estar em consciência espiritual avançada. Então existe até cerimônias onde na hora da reprodução se cria toda uma estrutura mental para que na hora do ato sexual a vibração esteja correspondente, né, ou sintonizada para que uma determinada alma assim, elevada encarne, e aí ela vai ter toda a condição de ser favorecida, né, pelos pais, e também vai ser um agente de luz nesse planeta Terra. É isso que Krishna ele está explicando, como ele é ativo como a vida sexual. Ok? Nesse sentido aqui. Prabhupada diz no significado desse verso que o homem forte deve utilizar a sua força para proteger os fracos e não para praticar agressões físicas, né? Então Krishna é essa força assim, kshatriya também, né? Essa força que cuida do outro, né? Não é uma força destrutiva, força que machuca, que impõe, né? Não essa força é demoníaca. É tipo assim, tudo é Krishna, a força em si é Krishna, mas se você usa ela de uma forma incorreta, com seu falso ego, para tentar dominar a natureza material, então a força usada dessa maneira, ela não representa Krishna. Mas quando usamos a força dentro desse contexto amoroso, para ajudar todo mundo, para ensinar as coisas espirituais, essa proteção, né, daquelas pessoas que se julgam fracas, né? Então essa é a força de Deus. No caso também, assim, os reis santos, né, que governam o mundo, eles têm essa força no contexto de querer espiritualizar a sociedade na qual ele reina. Então essa é a força de Krishna, a força de Deus. Arjuna, por exemplo, ele vai lutar na batalha de Kurukshetra, e ali o próprio Krishna está presente como essa força. Então não tem como Arjuna ser derrotado na batalha de Kurukshetra, e Krishna fala, agora eu estou dentro do seu coração, para todo mundo, né? E se você usa a sua energia para atuar nesse mundo, né, isso que se chama força ou movimento, sempre se lembrando de mim, que eu sou a causa, né, por trás de tudo, eu que mantenho tudo, que supervisiono. Então, se você usa com essa consciência, a sua vida vai se tornando cada vez mais perfeita.
porque você está usando tudo dentro do contexto divino. Ok? Então você vai proteger os fracos, aquelas pessoas que realmente estão, né? Quem é fraco, né? Como nós falamos, forte é o devoto puro. Fraco é aquele que parece forte às vezes nesse mundo, mas sem a consciência de Deus ele é um fraco, né? Quanto mais a pessoa tem o falso ego, quanto mais ela tem aquele orgulho de ser alguém nesse mundo, assim, então essa pessoa, na visão de um devoto puro, de uma pessoa que está conectada com a força suprema do universo, essa pessoa é um fraco, né? Falso ego, tudo pode acabar a qualquer momento na vida desse indivíduo, e na verdade essas pessoas que aparentemente são os controladores, né, os poderosos aqui desse mundo, eles são pessoas carentes, né? Pessoas com medo de dividir a riqueza do mundo com todo mundo estando bem. Então esse egoísmo aí vai realmente levar todas essas pessoas para condições assim infernais mesmo, condições assim que nem dá para precisar aqui por palavras. As pessoas cultivaram o lado negro, né, da história, assim. Então esse lado negro é usar a força de Krishna de uma forma negativa, que vai gerar resultados assim tremendamente horríveis. E aí a pessoa vai ter que aprender com isso, né? Até que um dia ela reencarna de novo e aí fala que, tudo bem, agora eu entendi, vou me render a Krishna e vou usar a minha vida para servir a Deus amorosamente, né? dando a condição da minha presença aqui nesse mundo para iluminar essas pessoas que são chamadas aqui de fracos. Proteger os fracos significa que você faz com que essas pessoas, né, ditas, né, fortes no mundo material, compreendam quem elas são de fato e que elas possam se render a Krishna e viver uma vida de plenitude. Então essa força onde certas pessoas estão agindo para o bem comum do mundo no sentido espiritual é Krishna. Ok? Então por isso que o Cristo, né, ele fala que os primeiros nesse mundo, ou seja, os primeiros que têm assim, o falso ego mais exacerbado, os mais ricos materialmente, que não estão aí nem para ninguém, que querem sempre ter mais e mais e mais, esse desejo, né, apaixonado e insaciável da cobiça, assim. Então Jesus fala que os primeiros nesse mundo serão os últimos no reino de Deus. O reino de Deus são essas pessoas que caminham nesse mundo através da potência de Krishna. Na verdade, essas pessoas, esses últimos desse mundo aqui, eles é que são os poderosos, porque eles já têm o reino de Deus presente em seus corações, e eles podem ter tudo, muito mais que esses outros caras poderosos aí. Porém, como ele está rendido ao amor de Krishna, que é o prazer mais elevado, ele nem deseja nada nesse mundo material. Quando você tem o amor real por Deus, você é o cara mais rico do universo. Entende? Então, o que você pode fazer se você ama realmente a Deus e vive nessa força inspiradora do Senhor, né, nesse brilho do Espírito? A única coisa que você pode, né, e tenta fazer é passar essa ideia, né, para as outras pessoas que estão ali tentando assim, conquistar esse mundo, mas que na verdade estão assim, totalmente sofrendo, né, um vazio de alma tremendo. Então, o ideal é ser realmente um último, né, em relação às coisas materiais, a você ter um certo, né, desapego do mundo material, mesmo que você tenha dinheiro, muito dinheiro, né, ou uma posição nesse mundo. Isso aí não é motivo para sempre assim, te desviar de Deus. Você pode ter a consciência de Krishna e usar o dinheiro, a sua posição nesse mundo de uma forma também favorável para servir a Krishna. Entende? Tudo
o que eu estou falando aqui está valendo pelo estado de consciência, né? Então, por exemplo, aqui nesse verso, assim, o sexo não é ruim, ele é uma energia que está vazando ali pelo segundo chakra, né? Chakra, né? Que é a relação que temos com esse universo. Então o sexo aí não é ruim, mas se você usa ele quando você usar ele da forma com que ele foi criado por Deus, para reproduzir corpos que possam receber almas para evoluir espiritualmente, então você está usando o sexo divinamente, entendeu? Às vezes, se você só fica preso, viciado, né, assim, no sexo e deixa ele ficar vazando pelo chakra 2, então isso não é divino. A energia do sexo é energia criadora. Você tem que ascensionar essa energia do sexo que vaza pelo segundo chakra para colocá-lo lá no sexto e sétimo chakra, que é ali onde você está sempre praticando, né, a comunhão com o divino nesse plano supremo, né, e criando a sua realidade baseada na vivência com o divino. Aí você se torna um centro de luz espiritual nesse planeta e passa a ser uma força divina, né? Vishnu, ele passa a usar o seu eu, né, a sua existência, para o propósito dele, assim como ele quis usar Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, né? Então Arjuna meio assim que hesitou no começo, porém depois Krishna se revelou no coração de Arjuna, e Arjuna imediatamente faria qualquer coisa para satisfazer o desejo de Krishna. Então essa batalha de Kurukshetra nada mais foi do que um tempo onde Krishna veio restabelecer, né, os princípios religiosos na humanidade. Ou seja, Krishna veio trazer de novo a sabedoria do Bhagavad Gita, que se perde com o tempo, né? As pessoas, principalmente aqui em Kali Yuga, assim, as coisas espirituais são abandonadas assim muito facilmente, porque o encanto material é muito grande, e também a sensação de medo que nos leva, né, a ficar assim no poder sugestivo de certas almas trevosas é muito grande. Então todo mundo usando essa inteligência de forma incorreta, né, como o lado das trevas, assim, isso aí vai estar prejudicando muito gravemente a eles. De modo que Krishna também envia, né, certos devotos, como Srila Prabhupada, como Jesus Cristo e outros, para colocar as coisas no eixo, né? Por isso que Krishna está falando aqui nesse verso, né, que de acordo com os princípios religiosos, não só assim o sexo, mas qualquer coisa que usamos de acordo com o desejo divino, a vontade de Deus, é Deus em ação, né? Você pode usar as coisas também de uma forma incorreta, mas você tem que saber que isso vai gerar certas reações que às vezes, né, não são produtivas, né? As pessoas gerando aí tantos filhos de uma maneira incorreta, então entram nesses corpos seres de uma natureza assim mais trevosa, ou, né, de escuridão. Então esse filho se torna assim algo muito problemático, e aí a vida da pessoa, simplesmente porque usou o sexo de uma forma não conveniente dentro de um contexto divino, ela passa a sofrer por aquilo que gerou, né? Então também vemos aí também a quantidade de abortos, né, que tem sido feito, de modo que é como diz, né, se o resultado, né, natural do sexo é ter um filho, né? Então se você tem um filho, tenha um filho, evolua espiritualmente e ajude essa alma a crescer em luz nesse planeta. Então se a pessoa aborta, né, uma alma, né, falando assim, o corpo é meu, eu faço isso porque eu sou livre, mas não é assim. Tudo é Krishna, tudo tem que seguir uma harmonia divina. Então, se as pessoas, né, não entraram nessa ressonância, né, divina de seguir a vontade de Deus,
Então a força, a energia dela está sendo usada simplesmente para que ela se afunde cada vez mais nesse mundo. Entende? Não é que algo é bom ou algo é ruim em si, mas tudo deve ser usado de acordo com a proposta divina, vendo que tudo é Krishna, que tudo que está acontecendo, né, dentro da realidade de cada um é a presença de Deus. E Krishna está explicando aqui nesses versos como nós devemos apreciá-lo em tudo, em cada coisa, em cada habilidade, né, em cada talento, em cada expressão de tudo o que podemos contemplar com nossos sentidos nesse mundo material. A ideia da consciência de Krishna é não perder Krishna de vista. E também internamente temos sempre que lembrar de Krishna. Isso é a consciência de Krishna que vai nos dar essa condição de que após a morte possamos voltar para o mundo espiritual, com o corpo espiritual, né? De uma forma pura. É isso que Krishna está tentando aqui, bondosamente nos ensinar. E no Bhagavad Gita, por isso que ele fala, né? Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, né? Adora-me, entende que eu sou tudo, e que enquanto você não viver como uma parte integrante desse todo que está em tudo, né? No qual nós também somos, né? Existência desse todo, enquanto você não tiver nessa consciência, você viverá num mundo assim de sonho, de loucura. Então o Bhagavad Gita, Krishna veio para restabelecer esse conhecimento e usou a Arjuna para ser o agente principal para receber esse conhecimento. Mas esse Arjuna representa cada um de nós. Se lemos o Bhagavad Gita com muita atenção e devoção, se ouvimos, né, as aulas dadas por ele, então é como se nós estivéssemos diretamente presentes diante de Krishna, né? É chamado, né, Vani, né? Srila Prabhupada, ele falou, eu vou ter que ir embora desse mundo, né, por causa desse corpo físico, mas eu sempre continuarei presente nas minhas palavras, nos meus livros, nas minhas instruções, de modo que se você quer realmente se associar com os pés, né, de lótus de Srila Prabhupada, você ouça o que ele está falando, estude os seus livros. Sim, não há assim ir embora, entende? A consciência de uma pessoa fica registrada dentro de um universo. Então, quanto mais você canta o santo nome de Deus, quanto mais você fala de Krishna, você está impregnando o éter desse mundo de uma forma que você deixa ali, eles chamam muito assim o registro akáshico, né? Está ali para você acessar, qualquer mestre, né? Então, quando você estuda a linguagem de Srila Prabhupada, eu já estou falando que isso também é uma força espiritual de Krishna. Quando Krishna manda o devoto puro para o mundo, a força de Krishna está ali totalmente presente, e tudo que esse devoto fala, né, em todos os tempos, assim, Krishna sempre está vindo assim, na forma dessa potência de um devoto, né? Sakti Avesha Avatara, ou então ele vem também presentemente como uma encarnação. E aí tudo isso fica registrado no universo. Só que você tem que ressonar, né, a sua consciência com essas palavras, com essas instruções e com a sua própria vontade pessoal de evoluir, de entender tudo isso. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que Krishna está falando? Ah, tudo bem, Krishna é Deus, mas eu não realizei Krishna como Deus. Como é que eu vou fazer isso? Então você vai se aprofundando cada vez mais, né? Cada vez mais, até chegar nesse ponto que você cria uma situação vibracional no seu coração, em que você acessa esse registro akáshico de uma forma da pura energia, da realização, né? Você absorve a realização, por exemplo, de Srila Prabhupada, que está assim, conectado diretamente com Krishna, e isso tudo é Krishna. Então isso é a força de Krishna, essa força de associação, né? Então vamos assim, todos os dias,
buscar avidamente esse poder dentro do nosso coração e não delegar poder para outras pessoas que se dizem poderosas, mas que são assim a personificação do falso ego em seus diversos graus, né? Quanto maior o topo da pirâmide de controle desse mundo material, significa o falso ego, né? O olho do falso ego que vê tudo. Aí tenta controlar, mas para sair desse controle, que é normal, isso é Maya, é Kali Yuga, é normal, todas essas situações assim, mas ao mesmo tempo é legal para lutar essa batalha de Kurukshetra com consciência. Então você tem que ficar sob o controle da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que está dentro do seu coração, e essa é a única forma de sair do controle dessa matrix. A saída é interna. Externamente, né? Externamente é assim que no momento está acontecendo, porque é Kali Yuga. Mas se você estiver vivendo realmente na força, no poder, na inteligência de Krishna dentro do seu coração, aí você não está mais associado com essa energia de Kali Yuga, que é uma era que realmente o natural são os demônios estarem, né, controlando. Então esses poderosos aí são a energia de Maya, né, se ajustando a como deve ser essa era de hipocrisia e desavenças, essa era negra em que estamos vivendo. Porém, né, como diz o Bhagavatam, que dá aquela tacada final, ele fala assim: porém, apesar dessa era ser a mais assim negra, mais, né, mais trevosa, apesar de tudo isso, nós recebemos a maior bênção, a maior misericórdia de Deus, que é esse santo nome do Senhor, né? O Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando ficamos cantando, né, recitando ou glorificando o nome de Deus, automaticamente já estamos inseridos nessa força de Deus dentro do nosso coração, onde essas forças trevosas não podem entrar. Então essa é a verdadeira proteção, né, divina, quando você entende que Krishna é Deus e que esse mundo material é assim mesmo, não precisa lutar contra a matéria, você só tem que estar consciente de Krishna e fica vibrando na luz, e a sua própria presença nesse mundo material, quando você está consciente de Krishna, vivendo em Krishna, já é um elemento que dissolve as energias negativas do mundo. Por isso que diz que só às vezes a presença de um devoto puro mesmo, né, como foi exemplo de Prahlada Maharaj, ele pode salvar todo o universo, não só o planeta Terra, todo o universo pode ser impregnada pela energia maravilhosa de um devoto puro. Então, quanto mais pessoas entrarem nessa pureza de Deus, né, isso que se chama a associação, é o que o Senhor Chaitanya disse, né, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Então, quanto mais pessoas unidas em amor a Deus estiverem glorificando a Deus, os seus passatempos, as suas instruções, né, os seus nomes, cantando o seu nome, principalmente nessa Kali Yuga, então não tem como o mundo material continuar nesse tipo de controle trevoso. Por isso, lógico que todos os movimentos espirituais aqui do planeta são combatidos naturalmente, é uma guerra de Kurukshetra, né? Duryodhana, né, que é o falso ego personificado, né, o filho de Dhritarashtra, que é a mente cega, assim, sempre vai querer arranjar confusão com os Pandavas, com as pessoas que estão associadas com Krishna. Mas Krishna fala, a partir do momento que a luz entra em campo, quanto mais pessoas associadas glorificando a Krishna, então as energias negativas, né, do planeta Terra vão ser amenizadas, vão ser retiradas de campo. Não vai ficar nenhuma para contar a história. Mas devemos lembrar que estamos em Kali Yuga, dentro de um processo assim,
que se desenvolve naturalmente. Mas os devotos podem criar uma era dourada, né? Uma Satyuga dentro da Kali Yuga, se realmente eles se unirem, entendendo assim que há muitas forças trevosas já dentro do movimento do Senhor Chaitanya, tentando, né, dividir as pessoas, né? Fazer briga entre uma instituição e outra, dessa maneira, assim. Então as pessoas às vezes elas não podem ver porque elas ainda não estão vivendo frequenciadas no Espírito Supremo. Mas quando você está vivendo em Krishna realmente, então você vê a ilusão que são essas divisões, né? Não existe isso. Existe o ponto que todo mundo é servo amoroso de Krishna, que todo mundo aqui tem que trabalhar para voltar para Deus e trabalhar protegendo as pessoas, né? Um tem que proteger o outro e não condenar né? Então, quando esse movimento do Senhor Chaitanya realmente estiver assim muito forte, assim, todos os elementos perturbadores dentro desse movimento vão ser retirados naturalmente, porque a frequência de Deus não deixa assim ninguém ficar assim dando bobeira assim dentro do movimento, querendo enganar, querendo impor certas, né, filosofias que não tem nada a ver com o que Krishna fala, que é muito simples, é só você ler o Bhagavad Gita, tudo está assim muito claro, né? Então o Prabhupada ele está falando aqui que o homem forte deve utilizar a sua força para proteger os fracos e não para fazer agressões físicas, né? E ele continua dizendo, da mesma forma, a vida sexual, conforme os princípios religiosos, né, o Dharma, né, até mesmo quando Krishna, aqui, agora me vem na cabeça, quando Krishna diz, né, Sarva Dharma Parityaya, abandona todas as religiões e simplesmente se rende a mim, né? Quando Krishna fala esse Dharma, que é chamado de religião, quando ele não é usado assim, diretamente dentro do contexto de amor puro por Krishna, ou seja, quando a religião ela tem esse caráter mais materialista, né, interesseira, quando ela usa, né, a lógica, a filosofia, as instruções para fazer com que a pessoa se torne um dependente material de Deus, que é isso que é o falso ego, né? A pessoa fraca é aquela que acha que não consegue nada no mundo material, mas que se ela se associar com Deus, então ela vai ter coisas materiais. Não é assim. Não é assim que é ensinado, né, pelo mestre. O mestre fala assim, primeiro você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, independentemente de você ser rico, pobre, de qualquer maneira, e nesse amor, Krishna, né, que está dentro do seu coração, ele vai trazer os acréscimos materiais e espirituais na sua vida, que são correspondentes a uma harmonia dentro desse estágio de vida espiritual que você está. Entende? Você não tem que ter o desejo, como ele falou aqui, ou a paixão, né, caprichosa de querer ser o máximo nesse mundo. Não. Você tem que ser um humilde servo de Krishna e entender com essa confiança, com essa certeza absoluta que Krishna ele vai trazer para a sua vida o necessário, né, tudo aquilo que falta, e vai manter o que você tem. Ninguém pode tirar nada de você se essa coisa que você tem foi te dada por Deus. Entende? Já as coisas que você conquista com o seu falso ego, com o seu interesse, né, assim, até meio demoníaco, né, ou medroso, né, vamos dizer assim, de querer ficar acima, dentro de uma ideologia do falso ego mesmo, que temos que ser melhores, temos que competir para conseguir tudo. Assim, dessa forma, então, você entra no karma do mundo. Então, dentro desse karma, você pode ter muita coisa num momento e na outra, assim, as circunstâncias, né, Maya vem brincar com você, ela tira tudo. E aí você se afunda, entra em depressão, outras pessoas querem se matar, porque elas estão vivendo uma vida né, na ilusão, no sonho. E Krishna fala exatamente isso, que se nós estamos sempre pensando nele, somos queridos, amigos, devotos, entendemos que ele é a substância por trás de tudo que é manifesto,
Então Krishna, ele bondosamente vai e acrescenta na sua vida o necessário, e você nem quer também demais, porque você está satisfeito com Krishna no seu coração e entende também que o excesso de coisas materiais é prejudicial, né? Quando você tem muita coisa, e a preocupação, a ansiedade, muita gente interesseira chega na sua vida, inimigos disfarçados de amigos. Dessa forma, assim, tudo se torna assim, meio que pesado e falso, né? Hipócrita, né? Então era de Kali Yuga, era da hipocrisia e desavença, né? Todo mundo que vai chegar na sua vida chega com uma imagem falsificada, só porque você tem aquilo que ele quer. Então as pessoas te invejam e aí ficam atrás de você, dando de bonzinho, de amigo, mas na verdade eles querem explorar a sua bondade, a sua caridade. E também desavença, né? Qualquer coisa nesse mundo, se você tem o que o outro deseja, mas ele não consegue, então também vão se criar muitos atritos, né? Então esse é o mundo material, né? Podemos ver aí o mundo da política, todo mundo tentando se garantir para, né, ter uma reserva financeira assim, no futuro e poder desfrutar assim, intensamente. Dessa forma, todo mundo esquecido completamente de Krishna e se achando assim, superior nesse mundo material. Então nós, como devotos, né, de Krishna, temos que orar por essas pessoas, emanar boas vibrações, né, para esses corações que são fracos, que estão perdidos assim, dentro desse conceito do ego material, assim. O devoto de Krishna, ele jamais envia ódio para nenhuma outra pessoa, ele não é maledicente, né? Não critica a existência, porque ele entende o que está acontecendo à sua volta, mas ele está vivendo num mundo feliz, ele está vivendo no reino de Deus, mesmo aqui nessa forma humana de vida, entende? Então, se você realmente está com um movimento puro de mente, você só passa amor, né? Bhakti Yoga, passa amor para os seres das trevas, principalmente eles, porque eles são os que mais precisam do amor da nossa alma, né? Porque quando nós temos Krishna, nós temos, assim, somos muito poderosos, temos muita força. Então temos que ter cuidado com isso, né? Por isso que Krishna, ele não se revela assim facilmente para as pessoas que ainda têm esse falso ego muito, né, forte. Então Krishna, ele vai vendo a sua humildade, o quanto que você quer ser um ninguém nesse mundo material, mas um alguém como um servo de Krishna, né? E você vai se desapegando gradualmente da energia material, você já não fica mais assim, analisando as coisas, criticando, você passa a pensar sempre em Krishna, né? Por isso ele está falando, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me, esquece um pouco a Kali Yuga, porque ela é assim, é o tempo que estamos assim, daqui a pouco vai vir uma Satya Yuga, era de ouro, onde todo mundo vai estar espiritualizado. Então as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. É igual o inverno, né? Não adianta você ficar brigando pelo inverno, que você queria o verão. Assim, dessa forma, é o inverno. Então se agasalhe, né, com a consciência de Krishna e, né, ou entre no seu coração, tenha um aquecimento, um aquecimento espiritual, assim, onde você pode estar confortável. Onde você estiver, se você estiver com Deus, você está em plenitude. É isso que temos que entender. Mas nós temos medo, temos dúvida, né, incertezas de que isso é real, né? Mas Krishna, ele está falando, se você me adorar, se você ficar comigo, se você entendeu que eu sou a substância de tudo, e é exatamente nesse sentido que esses versos aqui que eu estou citando do capítulo 7, né, estão revelando, né, Krishna se revelando, me veja em tudo dessa forma mais pura, uma forma mais divina. Então você sempre vai estar comigo, eu vou te dar inteligência para você sempre discernir o real do ilusório e viver uma vida feliz. Essa ananda, esse prazer, essa felicidade que você tenta encontrar nas coisas do mundo, é impossível.
Só se você estiver vivendo integrado com Krishna no seu coração e vendo Krishna em tudo no mundo. Essa é a forma, né, que a nossa essência espiritual manifesta a Ananda, a felicidade. Krishna, ele é muito misericordioso, né? Muito amoroso. A gente nem pode imaginar, né? Imagina, pessoas competindo com Deus, querendo ser Deus, assim, pessoas completamente perdidas na escuridão das suas almas, assim, querendo essa força de Deus para dominar o mundo. Isso nunca vai acontecer. Os verdadeiros dominadores da vida, do planeta, do universo, são os devotos puros, que estão em Deus, né? O que é esse domínio? Na verdade, quando você está no falso ego, você sempre é dominado. Quanto mais coisas, mais poder você pensa que tem, mais você é escravo, né? Um medroso, uma pessoa que, assim, vai para planetas infernais. Por isso que fala assim, não larga o osso, né? Não larga o osso, porque fica achando que pode dominar esse poder de Deus, né? Acha que pode manipular a energia de Krishna, assim. Aí fica usando essa força para adorar forças estranhas, que não tem nada a ver, tá? Esse pessoal todo está perdido. Então, Sarva Dharma Parityajaya, né? Mamekam Sharanam Vraja. Mamekam Sharanam. Eu sou o único refúgio. Ekasharanam. Eu sou o único refúgio. Krishna está falando. Todo o resto é um sonho, é uma bobeira que vai passar, o seu medo vai passar, toda essa sua agonia, toda essa depressão, tudo isso aí é um sonho, uma ilusão, porque você está hesitando se render aos pés de lótus de Krishna. Se você se rende a Krishna imediatamente, né? Não é assim, tem que esperar não, né? Krishna, ele trabalha assim, ele dá o crédito imediato ao devoto. Então você já começa a sentir no seu coração essa presença, né, alegre de Vishnu, e isso é maravilhoso. Então não tem como falar sobre a realização que a gente tem quando está com Krishna, porém, dentro desse contexto aqui do estudo do Bhagavad Gita, podemos entender como fazer. Então Krishna está falando, tenta sempre estar lembrando de mim, porque imagina, é Deus, tudo é Deus. Você tem que estar integrado a essa consciência de Deus, porque você é parte, né, de Deus. E aí sim, quando você consegue isso, né, você está vivendo a vida perfeita, completa e feliz. Vamos nos concentrar mais nisso, né? Vamos ter essa coragem, essa ousadia de usar a força que somos como partes de Deus, como criadora da realidade progressiva do espírito nesse mundo atual que estamos, nessa forma humana, né? E também em várias dimensões, né? Não só estamos na dimensão física, mas também temos outros corpos nas dimensões sutis, e vamos alinhar todos esses corpos dentro da força divina para manifestar a perfeição de Deus nesse mundo, de acordo com como Krishna ele quer nos usar. Assim como ele usou a Arjuna para estabelecer no planeta Terra a condição espiritual para todo mundo, né? Então, nesse momento, agora já passou 5.000 anos, podemos ver como já entraram, né, tantos elementos assim, pesados, e o Bhagavad Gita assim, não é entendido mais, é manipulado, entendido de uma forma assim, completamente oposta ao que Krishna está falando, todo mundo dizendo, né, outras coisas que não tem nada a ver, e assim, e depois Krishna vai ter que voltar de novo e falar assim, estou restabelecendo novamente o Bhagavad Gita, e aí vai, essa é a história do mundo material. Porém, se você está com o Bhagavad Gita na mão, sobre o significado, né, de um devoto puro, se você tem uma realização interna de Krishna e pode atuar a serviço dele, levando essa mensagem também para outras pessoas, então isso é magnífico. Vamos aproveitar esse conhecimento, né, que está aqui nessa disposição para nós. Vamos usar a nossa energia para nos associar com o caminho espiritual, né?
né? Por isso que fala, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Você é o Cristo, entende? Você é o Cristo em manifestação nesse mundo, você é Prabhupada em manifestação nesse mundo. Prabhupada significa aquele que se coloca a serviço ou aos pés do Senhor. Então todo mundo é o Prabhupada, todo mundo é Cristo, todo mundo é ungido pelo Senhor, né? Cristo quer dizer aquele que é ungido por Deus. A partir do momento que você se rende a Deus, você se torna uma força crística, uma força, né, prabhupádica nesse mundo e leva a mensagem de Deus. Não tem essa dificuldade de compreender isso. Mas a pessoa não tem fé, ela tem medo, ela não tem confiança em Deus. Então você tem confiança em tantas coisas, né? Adora tantas coisas, mas não quer adorar aquilo que vai te fazer realmente feliz, e aí vive pelos cantinhos do mundo, cheio de lógica, de racionalizações assim, estúpidas, que nunca suprem esse vazio do seu coração. E você, né, as pessoas nesse mundo são pessoas em diversos graus de depressão, só isso. Estão depressivos assim, sofrendo, com medo, e não querem assim entrar nessa força de Krishna dentro do coração. Então o Prabhupada está falando aqui, né? Nós paramos aqui, eu expandi muito. Da mesma forma, a vida sexual, conforme os princípios religiosos, o Dharma, deve visar a propagação de filhos e a nenhum outro propósito. Então, nas Escrituras é dito que você entende que você está avançando na vida espiritual quando o seu desejo sexual diminui. Por que o desejo sexual diminui? Porque essa mesma energia sexual, ela ascensiona pelos seus canais superiores, né, de expressão, que são chamados às vezes, né, de chakras. E quando você está com essa energia criadora no chakra 6 ou 7, por exemplo, a sua intenção sexual já não é mais tão forte, porque essa energia sexual, que significa a energia criadora, ela está atuando nos seus princípios superiores de expressão nesse universo, né? A gente troca experiências nos chakras, em todos os corpos, em relação com as dimensões, com os universos que estamos. Então é simples entendimento, não é sexo é ruim, sexo é bom, não é. Sexo deve ser usado para o propósito que Deus criou, que é gerar filhos conscientes de Krishna. E quando você não está usando o sexo dessa maneira, você deve ascensionar a sua energia sexual para os seus centros, né, superiores, terceiro olho, o chakra da cabeça, o chakra da garganta também. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou usando a minha energia sexual através da voz para falar sobre Krishna. Então, está usando corretamente a energia criadora, né? Tentando criar em cada centro espiritual essa consciência de rendição a Deus. Então, tudo é energia criadora de Deus. Quando sai pelo chakra 2, é chamada energia sexual. Entende? Aí quando ela sobe, você passa a usar essa energia, que é a energia mais poderosa, a energia Kundalini, a energia de criação de Deus, e você passa a criar a sua realidade, o seu mundo através desses chakras superiores, e aí sim você está vivendo fora da Matrix, fora da Maya, né? É isso que nós temos que fazer. Todo o Bhagavad Gita se destina a atingirmos, né, Deus em nosso coração e viver uma vida plena e perfeita nesse movimento, né, de ir ou estar sempre vibrando na consciência de Krishna. Então, Prabhupada termina: é então responsabilidade dos pais tornar os seus filhos conscientes de Krishna, né? Tudo que fazemos nessa vida, depois que acordamos no Espírito e nos conectamos com Deus, somos, né, responsáveis agora por sermos elementos criativos nesse mundo de uma realidade onde aparecemos como propagadores da divindade no coração das pessoas que estão desiludidas, que estão perdidas nesse mundo sem saber quem são, para onde vão, o que é a vida, o que é a morte, o que é Deus.
E o Bhagavad Gita é a inteligência de Krishna, manifesta na forma dessa literatura, né, ou escritura, onde após estudarmos essa escritura e realizarmos, né, e conhecermos realmente intimamente o que essas palavras de Krishna estão falando, passamos a ser agentes, né, favoráveis, positivos, onde levamos esse conhecimento através da potência de Krishna em nosso coração para iluminar algumas pessoas. Todo mundo pode se tornar um mestre naturalmente quando tem ciência dessas palavras de Krishna e quando tem uma realização interna de Krishna. Aí Krishna te usa para você falar dele para outras pessoas. Isso é expansivo. A ideia, né, como diz Krishna, né, no Bhagavad Gita, né, acho que no capítulo 10, ele fala assim: então os meus devotos, eles estão sempre felizes, falando sobre mim e vivendo internamente nessa realização, que é a coisa mais maravilhosa, né? Imagina, você é um Deus em potencial, você pode criar tudo que você quiser na sua vida, se você tiver com a força de Deus, e você pode, mais que isso, você pode disseminar o amor de Deus no seu coração, para que outras pessoas pelo menos tentem encontrar esse amor, que estando nele, só aí haverá uma possibilidade de ser feliz nessa existência. Não há assim, ser feliz sem Deus, isso aí não existe, né? No ego, né? O ego, ele só quer possuir. Aí ele pensa que felicidade é possuir as coisas do mundo material, e isso é a maior tristeza, é a maior perdição. Então deixa que Krishna, ele vai colocar na sua vida exatamente o que você precisa. Tenha essa confiança, né? Entenda que tudo é Deus. Nada que se manifesta, até mesmo o dinheiro, tudo isso é energia de Deus. E se Deus quiser te dar muito, Ele dá. Se Ele não quiser também, Ele tira. E aí, isso aí você não tem poder sobre isso. É Krishna controlando. Seu poder é o poder de amar a Deus. Esse é o verdadeiro poder, que está diretamente ligado a Ananda, a sua felicidade e a sua preparação para retornar ao mundo espiritual. Então, Krishna, ele pode te tirar a qualquer momento desse mundo material, quando vê que você já está preparado em consciência e tudo bem, aprendeu a lição do mundo espiritual material, e vamos embora, vamos voltar agora para o meu reino, para ficar aqui juntinho comigo todos os dias, né? Se bem que lá é eterno, mas ficar na eternidade com Krishna. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a sua divina graça, Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são ao santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo.